Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma Semear Talks. Nós dissemos que este mês de novembro ia ser um mês muito especial. Estamos a celebrar 25 anos. São muitas velas, muitas memórias aqui da Clínica Semear e vamos ter um conjunto de diretos das nossas Semear Talks e hoje vai ser um deles. E hoje vai ser um particularmente muito especial, porque vamos ter aqui em direto connosco a doutora Maria José Carvalho, diretora clínica da Semear desde 1999. A doutora tem uma especialidade em ginecologia e obstetrícia, mas ela foi uma das cofundadoras da própria clínica e, portanto, não há ninguém melhor para falar connosco sobre estes 25 anos de procriação medicamente assistida na Semear. Vamos já aqui tentar entrar em direto. Eu não sei se a doutora já está aqui preparada, basta fazer, lá está, um olá aqui no nosso chat para nós conseguirmos aqui puxá-la para o nosso direto e entrar aqui na nossa conversa. Como sempre, e fazemos sempre este apelo, este direto é aberto a todos os que queiram também entrar aqui na nossa conversa e no nosso diálogo. Portanto, falem connosco, tem aqui em baixo, nessa mesma caixinha, a hipótese de comentar, portanto vão comentando também aqui na conversa e qualquer pergunta que queiram fazer à doutora Maria José, portanto, façam-na comentário e eu partilho também aqui no nosso direto. Vamos ver se já conseguimos estabelecer a ligação. Eu já enviei o pedido. Vamos ver se conseguimos. Já disseram aqui boa tarde. Penso que sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Boa tarde. Está-me a ouvir bem? Está tudo bem com a ligação? Penso que sim. Está tudo bem com a ligação? Penso que sim. Se me está a ouvir e se me está a ver, está tudo bem. Eu não estou a vê-la, Marta. Não está, mas eu estou a vê-la. Está tudo ok. Estou a vê-la. Não tem problema. Eu estou, por isso deve estar tudo ok. Pronto, tudo bem. Doutora Maria José, muito obrigada. Bem-vinda aqui às nossas Semear Talks e parabéns, são 25 anos. É uma idade muito adulta, são muitas velas para apagar, mas também são muitas memórias. É verdade. É verdade. A Semear celebra este mês de novembro 25 anos de existência e não há dúvida nenhuma que foi uma tarefa de prosseguir com a Semear durante estes anos todos, com vários desafios pelo meio. Não há dúvida nenhuma que estes 25 anos representaram muito para mim e para toda a equipa que trabalha comigo. Sim, e eu acho que a pergunta inicial não pode ser outra senão esta, que é como e de onde é que surgiu esta ideia para criar a Semear há 25 anos? O que é que sentiram que faltava no mercado? O que é que sentiram há 25 anos que fez com que todos se juntassem e dissessem vamos criar esta clínica? Portanto, esta clínica realmente nasceu da iniciativa de médicos que trabalham também no Serviço Nacional de Saúde e que continuaram a trabalhar durante muito tempo, mas sentiam que não havia resposta para os casais na área da medicina da reprodução. Alguns casais nós tínhamos que interessá-los para outros países, estrangeiros, mas isso era só aqueles que podiam. As listas de espera eram enormes e realmente não havia resposta para os casais. E daí partiu esta iniciativa de médicos com uma experiência vasta na área da medicina da reprodução, onde eu também me estava a incluir neste grupo, e, portanto, e com o apoio também de embriologistas ligados eles próprios à área de investigação clínica, investigação na área da biologia. Portanto, e foi assim que nasceu, em 1999, tivemos que nos rodear de vários colaboradores, porque a medicina de reprodução não se faz só com o médico, portanto, ginecologista com competência na área da medicina de reprodução. É uma A medicina de reprodução equipa, não é? necessita de uma equipe para que o estudo, o diagnóstico, a avaliação de cada caso clínico tenha a qualidade e tenha a indicação necessária para avançar para qual o tipo de tratamento que se deve avançar. Portanto, temos uma equipe desde o início de médicos ginecologistas, obstetras, mas com competência na área da medicina da reprodução, mas depois temos andrologista, portanto, urologista, a médica de medicina interna também tem desempenhado uma função muito importante na avaliação dos casos mais complexos
e etc. Portanto, claro que precisamos dos laboratórios, dos embriologistas, precisamos dos psicólogos, precisamos dos anestesistas, todos esses médicos trabalham todos, portanto, em parceria com cada clínica e, neste caso, com a nossa clínica, a semear. E como é que pensaram inicialmente na abordagem que a Semear ia ter ao mercado? Por exemplo, qual é que foi sempre o diferencial da Semear? Desde a equipa, às técnicas, aos equipamentos, ao laboratório, qual é que foi sempre o diferencial da Semear? A Semear teve algumas preocupações, encontrou um nicho específico para se desenvolver, portanto, procuramos sempre ter um tratamento muito personalizado, portanto, e mesmo um tratamento muito dirigido para cada caso clínico, de maneira que a indicação, portanto, a indicação daquilo que seria a proposta a seguir como terapêutica estivesse bem fundamentada. Esse foi realmente um aspecto muito importante, foi um nicho, e continuamos o nosso laboratório, em que, portanto, tínhamos um professor Carlos Plancha, que tem, portanto, uma formação específica na área, portanto, do desenvolvimento, portanto, biológico e dos ovocitos, teve um papel muito importante e aí nós fomos pioneiros mesmo em algumas atividades, inclusive fomos os pioneiros, tanto cá em Portugal, nas técnicas de maturação in vitro. Isto quer dizer que podemos escolher os óvulos sem qualquer terapêutica hormonal. Há duas modalidades, pode-se fazer uma pequena terapêutica hormonal, como se pode não fazer nenhuma terapêutica hormonal. E isto tem uma indicação importante, por exemplo, nas doentes que têm uma contraindicação absoluta para fazer terapêutica hormonal, que é o caso das doenças oncológicas, ou o caso das situações em que tinha havido uma história anterior de um síndrome de hiperestimulação ovárica grave, que, portanto, o próprio casal, e este foi o nosso primeiro caso, foi o próprio casal que a senhora teve, portanto, o casal vivia em França e fez um tratamento. Esse tratamento resultou numa situação de hiperestimulação grave, com internamento em cuidados intensivos, e esse casal pensou em desistir realmente daquilo que era o seu sonho, de ter um filho. E, entretanto, procurou-nos, mas na altura propusemos fazer a maturação in vitro, portanto, colher os ovos sem nenhum tratamento, e a verdade é que, com sorte, resultou. E, portanto, isto já se passou em 2007 e, portanto, e aí temos tido situações em que se põe essa indicação de fazer maturação in vitro. Uhum. E já que tocou nesse assunto, era uma das perguntas que eu tinha, que é, de facto, a Semear foi pioneira em muitas situações, não é? Em muitos casos clínicos, em muitas terapêuticas. Podíamos falar um bocadinho mais, doutora Maria José, sobre esses marcos, não é? Quais foram, assim, os grandes marcos que podemos falar ao longo destes 25 anos da clínica? Quer nesse A IVM portanto, é uma área muito restrita na área do laboratório, é muito exigente, portanto, a maturação dos óvulos que ainda, portanto, não estão maduros, é uma área muito exigente e que realmente nós partilhamos essa terapêutica portanto, com o apoio do nosso responsável do laboratório, que é o professor Carlos França, como já tinha dito, e isso ajudou-nos muito, nessa altura, a resolver várias situações que não eram resolvíveis de outra forma. Temos, por exemplo, um caso que ocorreu em 2008, foi o primeiro caso em Portugal, em que se fez uma preservação de ovocitos imaturos, que foram amadurecidos, portanto, já em laboratório. Estes ovocitos imaturos foram colhidos exatamente porque a senhora foi diagnosticada, uma mulher de 31 anos, foi diagnosticada um carcinoma da mama e não havia alternativa para ela. Portanto, no carcinoma da mama não podíamos fazer nenhuma terapêutica hormonal. Foram colhidos, nesse caso foram só 2 óvulos, que depois foram amadurecidos em laboratório
e, portanto, criopreservados e, posteriormente, já mais tarde, depois dela completar todos os seus tratamentos, completou os tratamentos oncológicos e sob a orientação do próprio médico oncologista, nada se fez sem o apoio e a orientação do médico oncologista, nessa altura, então, é que procedemos, portanto, à fertilização e à transferência de um embrião. O casal só pretendeu um embrião, obtivemos 2 embriões e transferimos só um embrião e hoje temos um rapaz, 7 anos, saudável, ótimo, portanto, os pais vão partilhando comigo, portanto, a situação deles próprios e do filho, e eu penso que é um casal que está muito feliz em relação, portanto, a termos avançado com esta técnica. Eu queria dizer que esta técnica, entretanto, teve uma fase áurea, mas que realmente não prosseguiu tanto, porque os próprios laboratórios das terapêuticas hormonais conseguiram obter, portanto, uma medicação adequada que permite fazer os tratamentos sem o risco de hiperestimulação. E esse é um aspecto que é realmente muito importante. E portanto, torna-se mais simples e já não é tão exigente, nem há necessidade de fazer, portanto, é raro já as situações em que seja necessário fazer a maturação. Porque a terapêutica atual consegue ultrapassar essas situações, quer nas doenças oncológicas, quer noutras situações em que não, portanto, haja receio de fazer terapêutica hormonal, mas conseguimos hoje em dia ultrapassar essa fase sem necessitar de IVM. Mas a IVM foi um passo importante para nós, foi um nicho de muita qualidade que desenvolvemos e portanto, temos muito orgulho nesse facto. E que é tão importante, não é? Nós já falámos aqui, até noutra live, sobre a questão da preservação da fertilidade, mas, de facto, temos também que pensar na preservação quando existem doenças associadas, nomeadamente a questão do cancro, não é? E eu acho que nesse aspecto... Claro. A preservação da fertilidade, temos uma preservação numa perspectiva social, que portanto, é aquela que preocupa as mulheres, principalmente a partir dos 35 anos, 34, 35 anos, em que o declínio da fertilidade é evidente, quer dizer, as pessoas, portanto, não basta só ter ovos, é preciso que esses ovos tenham qualidade para fertilizarem. E, portanto, já há muitas mulheres que recorrem, portanto, à preservação, portanto, a recolher esses ovos que ficam preservados. Claro que nada garante que esses ovos vão fertilizar bem, nada garante. Não podemos ficar com a garantia, eu tenho ali os ovos criopreservados, eu agora fico descansada que só preciso de engravidar quando tiver 40 anos. Não, isso é um erro. Portanto, o processo deve-se desenvolver exatamente da mesma maneira e as pessoas que querem ter um filho devem procurar os meios para ter um filho, apesar de terem ovocídeos criopreservados. Claro que os ovocídeos aumentam um bocadinho a probabilidade da pessoa garantir uma gravidez futura, isso é um facto. Sem dúvida. E houve assim mais algum marco para além desse que nos falou, que também quisesse assinalar ao longo destes 25 anos? Quando pensa nestes 25 anos? Nestes 25 anos, portanto, a clínica tem que evoluir, tem que acompanhar todo o processo, portanto, evolutivo que se está a dar nestas técnicas de PMA. Em 2010, nós, portanto, iniciamos um programa de doação de ovos, exatamente para responder, portanto, às mulheres que já não tinham, portanto, os ovos não fertilizados, já não tinham ovos, e portanto, iniciamos o nosso programa em 2010, com sucesso. Hoje em dia, portanto, ainda em 2010, nasceram os nossos primeiros bebés após doação de ovos, portanto, foram gêmeos, e posteriormente, graças a Deus, tem vindo a nascer outros. Agora temos tido casos de muito sucesso, em muitos casos. Não somos uma clínica que tenha realmente apostado muito na quantidade. Não temos apostado muito na quantidade, mas sim na qualidade portanto, daquilo que nós fazemos. E ao longo destes 25 anos, tem ideia do número, por exemplo, de bebés semear? Sim, portanto, nós temos cerca de 2.000 bebés nascidos
através dos tratamentos e das técnicas da SEAR. E eu acho que isto é uma mais-valia, este contributo, todas, não somos só nós, todas as clínicas dão, é uma mais-valia até para o país, porque realmente é um país em que nós temos uma baixa taxa de natalidade, em que quase caminha para uma inversão da pirâmide demográfica. Nós, portanto, estes bebés nascidos, que deram muita alegria, muita felicidade aos seus pais, portanto, é uma mais-valia muito grande, isso não há dúvida nenhuma. Os casais queixam-se muito da falta de apoio, porque as listas de espera, apesar de tudo, ainda são grandes nos hospitais públicos, e eles cá fora têm pouco apoio. Claro. Também é essa a evolução, não é? Que se espera nos próximos tempos, olhando aqui um bocadinho também para o futuro. Diga? É essa a evolução que também se espera nos próximos anos, olhando aqui um bocadinho para o futuro, não é? Não olhando para o passado, sim, mas sim, olhando exatamente. para o futuro. Sim, sim. A realidade não se pode acusar os casais ou as mulheres em particular de não terem filhos mais cedo, porque há uma série de fatores que levam a isso. São fatores sociais, são até fatores familiares que aconselham os filhos a não terem filhos tão cedo para organizarem primeiro as suas vidas, os motivos laborais, são vários fatores que levam, muitas vezes, económicos, a dificuldade na habitação, tudo isso leva a que os casais adiam portanto, a sua decisão familiar. de ter um filho, adiam para mais tarde e depois são confrontados com dificuldades, tentam se inscrever nos hospitais públicos, ou então enviar para os hospitais públicos, e infelizmente a resposta não é adequada para uma mulher de 38, 39 anos, tenha que esperar 1 ano ou 2 anos, quer dizer, é muito difícil. Depois é uma perda muito grande da capacidade fértil. Isso tem levado muito à substituição dos tratamentos por doação de óvulos, e esse é um facto evidente, que tem levado muito a esse facto. Sendo que realmente vamos ver também aí, se calhar, uma crescente procura, não é? Tanto... Sim, está a haver uma crescente procura na doação de óvulos, isso não há dúvida nenhuma, por vários motivos, por estes motivos que eu aponto, e muitas vezes também porque os casais fizeram 1, 2, 3 tratamentos, e isto já é significativo. Ter 3 tratamentos sem sucesso é um aspecto muito significativo que leva os casais a pensarem realmente em opções diferentes, e uma dessas opções é realmente a doação de óvulos. E agora não falando tanto em números, mas mais em casos específicos, não é? E aqui se calhar na vertente humana, que é a mais importante sempre de todas. Que casos ao longo destes anos todos é que se lembra? Histórias felizes, histórias que até a doutora com a sua experiência pensou, sim, nós não vamos conseguir, e foram assim os próprios pacientes que, não é, que elevaram essa expectativa e essa esperança. Sim, tenho muitos casos ao longo destes anos todos, não seria normal que não tivesse, portanto, tenho muitos casos, posso recordar-me de um caso, por exemplo, de uma senhora que eu achava que os tratamentos não estavam a resultar, e eu insistia com ela que se calhar era melhor desistir, própria aconselhei a desistir, e na realidade foi quando ela não desistiu, nessa altura, portanto, o número de embriões que se transferia também era diferente, que nós fizemos, portanto, uma transferência e ela obteve a sua gravidez. Uma criança que hoje em dia já anda na universidade, já se passou há muitos anos. Depois ainda quis voltar a fazer, teve uma complicação porque a própria gravidez não era saudável e ela teve que interromper, mas voltou a tentar e voltou a ter. O seu lema era não desistir. Ela própria me dizia, doutora, tem que dizer às suas doentes que não podem desistir. E ela é um exemplo disso, Eu tentava dizer às minhas utentes, às minhas doentes ou utentes mais, que realmente o número de tentativas poderia já ser adequado e que elas talvez procurassem outras soluções, mas realmente eu aprendi essa lição com ela, que é com a persistência. Isto é um processo. Hoje em dia, é claro que temos mais possibilidades de avaliar estas situações,
porque também fazemos, portanto, o diagnóstico genético pré-implantatório, que é também um benefício muito grande para os casais, em que se estuda o próprio embrião e verifica-se se o embrião tem capacidade ou não de evoluir. Portanto, o embrião pode demonstrar logo que é anómalo e não tem capacidade de evoluir. Claro que isto só se faz em mulheres a partir dos 38 anos, ou que tenham tido um insucesso reprodutivo, em que tenham tido vários tratamentos sem sucesso, ou que tiveram elas próprias uma história de abortos. Portanto, isso é uma situação. Portanto, este diagnóstico genético também a semear dispõe de todas as técnicas, inclusive o diagnóstico genético, em que fazemos em colaboração com portanto, um grande centro laboratorial de genética em Londres, e este diagnóstico também pode ajudar a prevenir a transmissão de doenças graves dos pais para os filhos. Isso é um aspecto que é extremamente importante. Ou então, em outras situações mais específicas, em que também pode ter indicação para fazer este diagnóstico genético. Também não aconselhamos por rotina estes diagnósticos genéticos, mas sim como solução após tentativas de tratamentos ou perante a evidência de que há uma doença genética grave que pode vir a ser transmitida. Portanto, se calhar fugindo um bocadinho à sua pergunta, mas tenho vários casos que foram de força de vontade das mulheres. Isto tem muito a ver com a força de vontade das mulheres. Tenho o exemplo de um casal, que não sei se a senhora por acaso me estará a ouvir, em que a senhora tinha uns problemas uterinos significativos e que sujeitou-se a fazer um tratamento específico para reduzir os seus miomas, a sua endometriose. Isto levou a que ela conseguisse obter a gravidez, mas essa gravidez chegou ao fim, mas com o internamento hospitalar que ela precisou, de repouso, porque tinha uma ameaça de parto pré-termo muito evidente, que obrigou mesmo a estar internada no hospital. Mas eu gosto porque sempre que nós falamos sobre esses casos pessoais, os olhos da doutora ficam assim, não é? Sorri com os olhos, como nós costumamos dizer, porque, não sei, deve ser um trabalho tão incrível, não é? De estarem ali todos os dias a tentar realmente concretizar sonhos, que é também, não é? O compromisso da semear, não é? Estarem ali de mãos dadas a concretizar os sonhos. Trabalhar nesta área é quase um privilégio, portanto, nós também tem uma parte, porque temos que vivenciar muito as alegrias dos casais que obtêm o sucesso, mas também temos que dar muito apoio realmente aos casais que não têm sucesso. Claro. Não vamos dizer que todos os casais vão ter sucesso, nem todos os casais vão ter sucesso. E, portanto, esses casais também precisam de muito apoio. Por isso nós temos uma consulta de psicologia em que as nossas psicólogas, nos insucessos, telefonam para as senhoras, saber se é necessário ou não conversar um pouco, se é aquela solução é esta, se há outras soluções para eles. Portanto, isso eu evidencio muito a importância da psicologia nesta área. Infelizmente não é tanto como se gostaria e como se pretende, porque mesmo os próprios casais que às vezes não assumem bem essa necessidade de ter a consulta de psicologia. Mas é um aspecto que é muito importante e que eu queria deixar aqui em relevo. Sem dúvida, sem dúvida. E aproveito também, já que a doutora falou sobre isso, todas as pessoas que estão aqui, nós fizemos um live com a psicóloga, não é? Da doutora Conceição, da Semear. Exatamente, e portanto, quem quiser vai ver esse live onde nós falámos sobre muitas dessas questões, não é? Sobre como é que é trabalhar. É um acompanhamento, a necessidade do acompanhamento. As pessoas às vezes nem se apercebem, mas ajuda muito essa necessidade do acompanhamento. Idealmente seria antes, durante e depois, naturalmente. Exatamente. E nós falámos sobre isso, portanto, quem tiver também interesse, vá revisitar esse nosso live que ficou aqui guardado também no feed da Semear. Estamos quase a terminar aqui o nosso live, mas não queria terminar sem uma mensagem.
uma mensagem para todas as pessoas que passaram, todas as famílias, profissionais, colaboradores, parceiros destes 25 anos da Semear. Que mensagem é que lhes enviaram? Eu queria agradecer a todos os profissionais, os que ainda estão connosco e aqueles que já não trabalham connosco, todos os profissionais, médicos, enfermeiros, biólogos, a todos eles, portanto, este apoio que foi dado ao crescimento da Semear e à evolução da Semear. Queria agradecer a todos. E quero, de uma forma muito sentida mesmo, agradecer a todos os casais que confiaram em nós e que depositaram, portanto, as suas esperanças em nós para conseguir e obter o filho que tanto desejam. Espero eles que bem-ajam a todos estes casais. Infelizmente, volto a reiterar, infelizmente nem todos os casais obtêm o sucesso, mas espero que estejam felizes com as soluções que encontraram. Claro, e o compromisso da Semear é sempre esse, não é? É sempre a concretização e o fazer tudo por tudo para que isso possa acontecer. Temos aqui a Ana Coari nos nossos comentários que diz: obrigada a nós, doutora Maria José, mulher extraordinária. Portanto, temos aqui já um comentário a reforçar também o trabalho que é feito pela Semear, mas em particular pela doutora Maria José. E lá está, trabalhando convosco posso afiançar isso, não é? É familiar, ou seja, a Semear é família, e eu acho que isso também se manifesta em todos os aspectos e na forma também como trabalham, quer com os colaboradores, quer com os utentes, quer com as equipas, e portanto é isso, é um compromisso para as famílias, com as famílias, neste ambiente que é tão familiar. Obrigada, doutora Maria José, mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada, felicidades para todos. Muito ao vivo, muito obrigada. Obrigada. Sim, muito obrigada. Vamos continuar a festejar os 25 anos da Semear, vamos ter mais lives durante este mês, por isso não percam, fiquem atentos às nossas redes sociais, vamos ter novidades em breve e obrigada a todos. Um beijinho enorme. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde.